Olha, eu era meio que desconhecia esse assunto. Eu estou com a minha querida ufóloga aqui, Ângela de Pascoal, né, uma das minhas preferidas, uma das melhores, né, Ângela? Gratidão, Luiz. Isso é bondade sua. E hoje nós vamos falar sobre Anunnakis. Anunnakis. Pensa bem aí, minha galera da ufologia. Ângela, o que são os Anunnakis? Então, Lu, os Anunnakis são seres que vieram de Nibiru e fizeram... Da onde que eles vieram? Nibiru, um planeta do sistema binário que está por detrás do nosso Sol, e fizeram, então, a manipulação genética da raça humana, como consta, então, nas pesquisas do nosso querido Zecharia Sitchin. Falando nele, o que descobriu o Zecharia Sitchin, que é um arqueólogo, né, nos anos 70 e 80, que abalou tanto a comunidade científica? Bem, e abalou muito, abalou tanto a ponto disso ter ficado bem assim, oculto durante um tempo, né? Ele descobriu na cidade de Nippur, em escavações arqueológicas, uma biblioteca sumeriana inteirinha. A Camila pode colocar a foto do arqueólogo, Camila? E depois você me responde, enquanto ela põe a foto, Ângela, o que continha nessas informações, nas 60 mil placas sumerianas que foram decifradas por ele? Hã? Bom, o que continha era a história da raça humana desde os primórdios. Toda descrita em escrita sumeriana, né? E continha toda o nosso início enquanto humanidade aqui no Terra. Inclusive o cruzamento que esses seres fizeram para gerar a raça humana. E como eles eram, os Anunnakis? Eram baixos, altos? Camila, vamos colocar um Anunnaki para a Lucimar e para o nosso público ver? Eles tinham mais ou menos 4 metros de altura. Nossa, era um avatar. Eles eram lindos, lindos, lindos. Nós temos algumas imagens que a Camila está preparando, você vai ver. Eles têm um cabelo palha. Geralmente, palha quer dizer o quê? Loiro? Loiro, aquele loiro bem branco, bem fino. Tá. Aparência angelical. Alguns tinham o cabelo muito enrolado. E seres de um poder, de um conhecimento científico muito, mas muito além do nosso tempo atual. Essa foto aí, Ângela? São Anunnakis. Camila, coloca o outro, que essa aqui é uma representação... Esse é montagem, não é? Essa é montagem. Vamos colocar o que a ciência... tem uma outra imagem. Então eles têm... Olha aqui, ela está colocando em sequência. Aqui é uma representação de tábuas sumerianas, de como eles criaram, através da genética, a raça humana com os nossos hominídeos. Mas coloca aquela da loira, que foi feito em computador. Não, essa é outra. Pode passar. Essa aí, Camila. Esse rosto que vocês estão vendo, pessoal... Esse é computador, né? Foi feito por computador por meio das descrições das tábuas sumerianas. Entendi. Eles eram mais ou menos assim, muito grandes. Essa loira tem 4 metros de altura? 4 metros de altura. Olhos claros? Olhos claros, os cabelos muito claros. Mas é muito parecido com o humano normal. Exatamente, né? Muito parecido. Por isso que deu certo essa miscigenação que eles fizeram, esse cruzamento de raças. Nós somos descendentes, é isso? Nós somos descendentes, diretamente. Deles. A ciência sabe disso. A ciência sabe disso, não admite porque eles não entendem, como disse o Eric von Däniken uma vez para mim, como que a gente pode explicar algo que a gente não tem o conhecimento científico para explicar, entendeu? Mas as tábuas sumerianas descobertas, então, pelo Zecharia Sitchin, demonstram, passo a passo, como foi feito o experimento desses seres com a nossa humanidade. Tudo in vitro, viu? Nada de relação sexual, nada. Tudo de forma in vitro mesmo. Por que enviaram Enki na primeira expedição à Terra? O que eles queriam daqui? Como foi essa primeira expedição? O Enki foi o primeiro nibiruano que chegou com uma expedição na Terra, porque em Nibiru eles estavam com um problema de aquecimento. Da onde eles vieram? Nibiru. Nibiru é um planeta que está atrás do Sol, num sistema binário. Isso é comprovado? Comprovado. Pelo menos essa é a história que se conta nas tábuas sumerianas. A ciência está comprovando item por item. Coisas muito interessantes, inclusive. E eles vieram, então, para cá em busca de um metal chamado ouro.
mas o ouro para eles tem uma outra conotação. E por que era tão importante o ouro para os Então, porque Anu? poderia estabilizar a atmosfera do planeta deles. De É o que que forma? conta. Então, eles usariam o ouro monoatômico, que eles falam, né? É uma partícula do ouro que é usada para a estabilização da atmosfera do planeta deles, que estava tendo um problema, como se fosse hoje um momento de aquecimento global no planeta Terra. E que ia realmente trazer um problema muito grave para a humanidade deles. Então, eles vieram e mapearam no sistema solar o planeta Terra. E aqui perceberam que encontravam ouro, que foi na África, onde Enki se estabeleceu inicialmente. Só que o trabalho dos Anunnakis era muito pesado, né, para eles fazerem. Eles tinham conhecimento de mineração, de geologia, de astronomia profunda, esses seres. Matemática, tudo que você possa imaginar. Está muito além do nosso tempo atual, inclusive. Entendi. E por que o Enki, que é Anunnaki, ele teve a ideia de criar uma raça híbrida com os que habitavam aqui, Ângela de Pascoal? Eu, antes de responder essa pergunta, eu gostaria que a Camila colocasse a imagem do Enki para que você o conheça e a nossa humanidade também o conheça, porque esse assunto dos Anunnakis, embora seja muito debatido na internet, na TV, com a apresentadora do nível de Lucimara Paris, é a primeira vez. O senso comum está tendo a oportunidade de conhecer esse assunto através do seu programa. Eu não Nenhum conhecia apresentador. esse assunto também. Olha, o Enki. Não, esse é o Zacarias Zitzen que você colocou. Esse é o Zacarias. É o arqueólogo. E P3, Camila. O Enki que teve a ideia de criar uma raça híbrida, né? Exato. O que aconteceu? O Enki, quando chegou aqui, durante 600 anos, ele fazia, então, com um grupo de Anunnakis, essa retirada do ouro, levava para uma espaçonave que ficava na nossa estratosfera. E só acontecer. Eles perceberam que esse trabalho era muito pesado para eles fazerem. E ele viu, então, na África, aqueles primeiros seres hominídeos longe de ter a evolução de um Anunnaki. O que ele pensou? Se, como geneticista e cientista que era, se eu colocasse, então, o meu gene, um gene nibiruano, um gene Anunnaki, nesses seres, eu conseguiria, então, transformá-los num escravo para trabalhar em nossas minas. E que experimentos eles fizeram, ele e o irmão? Então, ele e a irmã, né, Ninhursag, ele e a irmã Ninhursag eram geneticistas, conheciam muito sobre a questão de gene. Então, eles começaram a fazer experimentos. Claro que desses experimentos não foi inicialmente que deu certo. Pelo que conta nas tábuas sumerianas, nasceram os cíclopes, nasceram seres geneticamente monstros. E o que ele fazia? Ele não destruía essa criação dele. Enki e Ninhursag, eles, como tinham muito conhecimento, eles foram tentando. Até que eles conseguiram acertar, através de um ventre de uma humana, e colocar, então, o DNA de um macho Anunnaki. E conseguiram o primeiro projeto chamado Adão Kadmon. Entendi. Por isso que a gente fala, mas foi Adão. É o primordial. Ser primordial, na realidade, era um experimento desses seres. Quer dizer que antes dele fazer essa mistura híbrida, a raça era única, não existia mistura. Não dos existia. Anunnakis. Os Anunnakis, eles eram puros, eles vieram de Nibiru. E aqui se encontrava, então, o homem no seu estado mais primitivo, chamados de hominídeos, que depois eles chamavam de Lulus e Adapas, assim quando fizeram a mistura, que eram escravos. Eu gostaria que você colocasse, Camila, as imagens do Enki, por favor. Enquanto ela coloca, Angela, por que após 600 anos habitando a região do Iraque, os dois irmãos começaram a se desentender? Olha, vou mostrar para você. Enki é o do lado esquerdo e Enlil, que eram os dois irmãos que vieram para essa busca do ouro aqui no... Então, o Enlil... Então, por que começaram a se desentender? Então, o Enlil, ele não aceitava que os genes Anunnaki fossem misturados a seres... Ele não concordava com essa hibridização do irmão Enki. Embora Enki estava resolvendo o problema dos Anunnakis, Enlil não concordava com essa mistura. Ele não queria, ele queria raça pura. Ele queria raça pura. Ele não aceitava essa mistura dos Anunnakis, os Lulus que eles chamavam, ou os Adapas. E quem são os Nephilims?
como que eles eram fisicamente? Quem são eles? Os Nephilims, então, foram o início das misturas que fizeram e que acabaram, né, por dar gigantes aí, né? São seres de mais ou menos 4 metros, até 7 metros. Foi encontrado um Nephilim. Camila, você pode colocar a imagem dos gigantes que tem aí? E isso foi muito ocultado quando foi encontrado na base arqueológica em Nippur lá. Porque, veja bem, os governos, se eles admitirem que isso tudo é realidade como é, o que vai acontecer? Vai mexer de fato com a religião. E tudo vai ser... Aqui foi encontrado um esqueleto de um Nephilim. E tem um outro, Camila, pode passar. Esse é um esqueleto de um Nephilim? De um Nephilim, que é um gigante de mais ou menos de 4 a 7 metros de altura. Ele realmente foi encontrado. E os governos começaram a dizer que não era um Nephilim. Depois que vazou a informação, eles diziam que era montagem da Corel Driver. E, na realidade, não era. Inclusive, envolveram o exército deles para poder ocultar essa situação. Agora, qual era a relação? É que eu estou vendo aqui, eu li alguma coisa, né, antes de vir, porque eu não sabia nada de Anunnaki, né? Qual a relação de Enki com Noé? Então, veja Noé bem. O nosso não é da arca, né? O Noé da arca. Não é da arca, viu, galera? E a arca não era uma arca, né? Na realidade, era um submarino, era uma nave submergível. Eles tinham muita tecnologia na época. O que aconteceu? Nessa mistura dos deuses aí, os Anunnakis viveram muitos anos. Eles tinham mais ou menos 600, 700 anos. Eles viviam até 3.600 anos. O que aconteceu? Eles se misturavam com as mulheres, então, com as fêmeas terrestres. Eles começavam a achar bonitas as mulheres. Começaram a se misturar. E nessa mistura, Enki teve um filho chamado Noé. Tem uma descendência de Enki. Uhum. E como sabiam que eles eram filhos dos deuses? Porque quem conhece o Egito sabe que os egípcios são baixinhos e morenos. E os Anunnakis são loiros altos. Noé era loiro e era alto. Então, claro que as pessoas viam ele de forma diferente porque ele era claro como os Anunnakis e tinha os olhos claros como o do pai Anunnaki. Então, pelo que eu estou entendendo, Enki pediu a Noé que construísse a arca. Na realidade, Isso que eu entendi, galera. Enki, ele não podia pedir a Noé, porque os Anunnakis sabiam que naquele momento um movimento cósmico estaria ocorrendo. Então, ele não podia diretamente chegar a Noé e falar, construa uma arca. O que ele fez? Ele usou um outro ser chamado Isudra, né? Que chega então para Noé e influi ele do lado de fora da cabana de Noé e diz assim, eu sou o teu Deus, construa uma arca. Isso está escrito nas tábuas sumerianas. Mas, na realidade, isso tudo foi a pedido de Enki, que não queria ver, porque eles já sabiam que estava havendo um movimento cósmico, era a passagem de Nibiru pelo planeta Terra novamente, e a passagem desse grande aço causaria grandes cataclismas no planeta, e ele sabia que haveria um dilúvio gigante no planeta, e queria matar a criação de Enki e de Niursag. Então, ele pede para que Isudra chegue, então, e avise Enki do lado de fora. O que eu entendi foi que ele que pediu a arca, então. Ele pediu para que E ele que determinou que entrasse um casal de bicho assim. Exatamente. Tudo isso está escrito nas tábuas sumerianas. Pessoal, eu quero deixar claro que isso não é invenção. Isso está escrito. Isso foi um encontrado arqueológico de 150 mil anos atrás. Então, veja como a religião está envolvida com toda essa história também. Então, ele influencia, porque ele não queria ver o fim da humanidade, que ele havia criado. Era uma criação dele, de Niursag, que é irmã. Mas Enlil... Mas é complexo, hein? É complexo. Aí Enlil não, ele já queria passar a régua na humanidade, porque ele não admitia essa mistura genética. E nessa época, que se fala nas tábuas também, muitos dos Anunnakis estavam envolvidos com as fêmeas terrestres. Eles queriam levar as fêmeas terrestres. E não foi permitido. E isso está no livro de Enki, que depois Zacarias fez, então, dessas tábuas, vários livros. Isso está Quer dizer, o Anu sabia, ele tinha essa previsão de um dilúvio, ou o dilúvio foi programado? Não, eles sabiam que haveria um movimento cósmico, eles tinham muito conhecimento de astronomia, eles sabiam que a passagem de Nibiru... Mas era um movimento natural? É um movimento natural.
iria passar, o planeta Terra dele passaria próximo à nossa meganotosfera, que é o que circula, a nossa energia que circula em volta do planeta. Entendi. A magnetosfera é a nossa energia. O planeta deles é tão grande que a magnetosfera desse planeta interferiria no nosso planeta e causaria um grande cataclisma. E que evidências eles deixaram no nosso planeta? Você vai responder daqui a pouquinho. Eu faço questão. Já. A gente vai para um break e já volta. Não sai daí, tá? Programa Lucimara Paris, na demaistv.com.br. E o assunto hoje é Anunnakis. É um assunto sério, que não é história, é história. Correto, Angela? Corretíssimo, Lu. Isso está tudo escrito nas tábuas sumerianas que foram encontradas e decodificadas. Inclusive, Zacarias Sitchin, ele já faleceu, mas ele era consultor da NASA, e ele decifrou mais de 60 mil placas sumerianas. Então, o que nós estamos contando aqui hoje, pessoal, que eu quero que você entenda, é uma história registrada pelos sumerianos, que foi descoberto e está sendo trazido à tona hoje. E vamos responder aquela pergunta, então. Eu quero saber quais as evidências que eles deixaram aqui no nosso planeta. Bom, eu vou ter que contar com a Camila, porque eu trouxe algumas evidências, mas foram milhares de evidências, Lu. Camila, você pode mostrar uma delas? Olha lá. Pode ir passando, Camila. As esfinges, a esfinge, as pirâmides do Egito. São evidências? Evidências. Feitas por eles? Tecnologia deles. Deles? Tudo deles? Tudo deles. Porque todo mundo quer saber, por exemplo, tem a pirâmide, né, que é a famosa, né? A de Kelps. Então, quer dizer que foram os Anunnakis? Tudo com tecnologia extraterrestre. O que se comenta é que hoje não se conseguiria, mesmo com toda a nossa tecnologia, sem dúvida, não se conseguiria fazer. Não conseguiria, porque eles têm. Olha, Lu, eles têm um conhecimento muito além da nossa época. Naquela época, você está vendo ali um helicóptero, ali em cima, um helicóptero aqui embaixo, disco voador. Certo. Na primeira. Para quem. Tem um avião no meio ali. Isso é uma tábua sumeriana, datada de 150 mil anos atrás. Não sou eu que estou dizendo, é a própria ciência dizendo. Isso aqui foi encontrado também dentro da biblioteca sumeriana. 2 seres, ali está o Sol. Por que eles amavam tanto o Deus Sol no Egito? Porque os deuses tinham vindo das proximidades do Sol. Então, acima tem um disco voador. Tem mais alguma, Camila? São tantas evidências deixadas pelo planeta. E eu estou com tanta pergunta aqui que eu programei para fazer para você. Que Fica assim, à vontade, Lu. Por que Enlil queria que os Anunnakis deixassem a Terra? Então, porque Enlil não concordava com essa mistura genética. Era por isso. Inclusive, ele levou isso ao conselho de Anu, né, que é o pai dele, que era o rei de Nibiru. E o pai dele gostou muito dos experimentos do irmão Enki e de Niursag, que era irmã. E queria, inclusive, que aqueles seres tivessem a mesma longevidade. Mas Enki não quis que o ser humano tivesse essa longevidade. Então, quando ele foi levado um grupo de seres humanos já misturados, né, seres híbridos, ao planeta Nibiru, e lá Enki falou para esses seres: vocês não comam o pão da vida. Ele amedrontou os Lulus, né, os Adapas, para que não comessem aquele pão. Na realidade, o que Anu queria que fosse dado longevidade para esses seres. Aí nós seríamos mais ou menos 3.600 anos. Então nós não Agora, por que eles escolheram Noé, hein? Eles escolheram Noé porque Noé tinha uma descendência com Enki, né? Era meio que filho de Enki. Então, é claro, eles queriam... O Enki, ele não queria que a raça humana fosse dizimada. Ele queria que a raça humana realmente sobrevivesse ao grande dilúvio, ao cataclisma que... Mas só sobreviveu quem estava na arca, não foi isso? Só sobreviveu, mas a raça humana sobreviveu. Nós estamos aqui, né? Nós somos descendentes diretos desses seres. Né? Agora, depois desse dilúvio, Angela, o que aconteceu com essa raça híbrida? Ela sobreviveu ao dilúvio. Ela sobreviveu. Claro, aí os Anunnakis
voltaram para o planeta arrependidos. Por quê? Porque eles viram a coisa negativa que eles tinham feito, de deixar a raça à deriva e sobreviver àquilo. Porque quem tinha tecnologia não eram eles e não nós, humanos, né? Não os híbridos daquela época. Então, muita gente morreu, mas em que ficou muito feliz em ver que a raça sobreviveu. Então, voltaram os Anunnakis do céu, de Nibiru para cá, e então dividiram o planeta Terra em várias, entre os irmãos de Enki e Enlil. Você vai tomar mais ou menos uma coisa meio política, viu? Está escrito lá. Você vai ficar com essa parte da África, eu vou ficar com essa parte, né, das Américas. Assim foi dividido. Então, Ângela, eu sei que você conversou bastante com o Eric Von Däniken, sim, né? Maravilhoso. maravilhoso. Ele mudou a cabeça de muita gente, inclusive a minha. A né? minha Que quando também, eu tinha, né? era menina, eu li, eram os deuses astronautas. Quando Fascinante, saiu, né? fascinante, fascinante. Até hoje, né? A gente tem que ler sempre. Maravilhoso. O que ele revelou a você, quando vocês bateram um papo, sobre os Anunnakis? Ele revelou que os Anunnakis são os vigilantes do planeta Terra e que eles voltariam no máximo no prazo de 15 anos para a Terra. Isso foi há 5 anos atrás. Então nós temos aqui 10 anos à frente. Que faz 5 anos atrás que eu conversei com o Eric, ele volta agora. Inclusive, já estou vendo para que você o entreviste. Nossa, vai ser um... Eu vou desmaiar de alegria, É né? maravilhoso. E existe Anunnakis entre nós? Eu, depois de ler vários livros do Zecharia Sitchin, de ler todos os livros então, de Eric Von Däniken, a conclusão que eu chego é que eles nunca foram embora. Eles estão aqui entre nós. E por trás de todos os governos do mundo também. Mas assim, é que você fala com tanta naturalidade, né, galera? A gente percebe como? Dá para perceber Então, que não eles dá estão nem... aqui? Lu, Não é? se você olhar o pessoal dos países nórdicos aí, você vai ver aqueles homens de quase 2 metros de altura, dá para confundir eles também, porque o que aconteceu? Eles também se adaptaram ao planeta. Né? Então, assim, são homens muito altos que... Mas nesse caso, então, eu posso olhar um Oscar Schmidt, que tem mais de 2 metros de altura, que Olha, é tem o um campeão... rapaz na China que tem 4 metros de altura. Você vai me falar que descendência tem esse chinês? Acabou com o Oscar né? Schmidt, né? O Oscar, ele é Fui alto, dar mas... exemplo, ela deu um de 4 metros. É um gigante. Não só na China, tem vários locais do mundo, os nórdicos, aí você vai, às vezes... Mas eles não se identificam, não, né? Mas Eles sabem que eles são? Claro que sabe. Claro que sabe, eles sabem. Os Anunnakis, nós herdamos uma característica gigante deles, né? Principalmente o povo dos países nórdicos, né? Mas são seres positivos. Eu penso que tem os dois lados. Tem os negativo Anunnakis. também. Se você lê a história toda como eu li, dos livros de Zecharia Sitchin, que são vários livros, o Enlil parecia não ser muito positivo. Mas Enlil, se você pegar e fazer uma analogia com a Bíblia, ele é o Deus, considerado o Deus de Abraão, porque ele tinha descendência aí, então com Abraão, porque ele condenava essa mistura, mas ele andou tendo também uns relacionamentos aí com as fêmeas humanas, pelo que eu entendi. Entendeu? Entendi. E qual é a agenda dos governos para apresentá-los à sociedade que criaram? Eu penso que os governos já estão se preparando para isso. Não só os governos. Mas faz tempo que esses governos estão se preparando. Não, hein? eles estão se preparando porque, na realidade, se eles não souberem como fazer isso direito, Lu, vai desmoronar um monte de crenças que nos mantêm presos e cativos nesse sistema Matrix que estamos envolvidos. Mas num momento desse, o que interessa as crenças? Só para saber, hein? Não, eu acho que as crenças é que mantém o ser humano ainda alienado ao sistema. Para os políticos, para os governos, é interessante, sim, manter as pessoas alienadas. Porque se você é um alienado, você não sabe fazer um monte de coisa para modificar o sistema. Né? E você acha que o Astar Sharon poderia ser um Anunnaki? Bom, pelas características do Astar, eu penso que deve ser um Anunnaki, sim. Deve ser um Anunnaki positivo. Como dizem que tem um Anunnaki negativo que também se identifica como Astar. Veja bem, Astar é um ser alto, loiro, maravilhoso, cara angelical. Diz que os Anunnakis tinham a feição angelical. Então, assim, pode ser um Anunnaki, por que não? Que está aí também mandando mensagem para o pessoal, né? Eu encontrei uma pergunta aqui,
que é o seguinte: é verdade que foram encontrados no deserto de Shankara seres antropomórficos? Então, isso, o Eric von Däniken, conversando comigo, mostrou, inclusive, vários seres, inclusive um ser alado, esqueletos que foram encontrados em Saqqara. O que ele conta, Lu? Ele diz que em Saqqara eles começaram a fazer uma fundação para descobrir uma cidade que tinha, e, de repente, eles caíram em cima de uma urna gigante, e tinham mais de 200 esqueletos de seres antropomórficos, ou seja, quimeras, minotauro, centauro. E ele mostra esses esqueletos, então, no congresso dele, né? Ele vem mostrando esses esqueletos. Mas tinha uma coisa em comum nesses esqueletos. Todos eles tinham uma parte do corpo quebrada. Era devido a uma crença que os antigos egípcios tinham, de que se você mumificasse um ser com uma parte com um osso quebrado, esse ser não reencarnaria mais no planeta Terra. Essa era a crença. Por isso que todos esses seres, eles devem, pela história que o Eric conta, eles devem ter sido capturados e colocados nesse mesmo sarcófago gigante que foi encontrado, então, em Saqqara, no Egito. E por que a ciência, conhecendo tudo isso, Ângela, não assume logo a verdade ufológica que existe por detrás das religiões? Então, a ciência nega tudo que ela não controla, o governo ela nega tudo que ela não sabe explicar. Veja bem, como que o governo ou a ciência vai explicar, por exemplo, um ser antropomórfico ou um ET, se ele tem uma configuração de DNA totalmente diferente? Então, quando eles não têm uma explicação, eles não vão chegar a dizer isso aqui existe, é fato. Eles não vão fazer isso até porque eles querem ter uma explicação lógica, coerente. E embora a ciência, no meu ponto de vista, é tão dogmática quanto a religião. Vamos lembrar do Eric, então. Então, no seu ponto de vista, seriam os deuses astronautas? Sem dúvida nenhuma. Por tudo que eu estudei nesses 30 anos de ufologia, eu tenho certeza que os deuses eram os astronautas do passado. E eles estão retornando, muitos deles já estão aqui, muitas pessoas estão tendo contato com esses seres, e é uma questão de pouco tempo, do meu ponto de vista. Eu continuo naquela, né? Eu continuo torcendo para ver alguma... Eu acho que a humanidade em peso, né, vai ter esse prazer, porque esse elo perdido todos nós ansiamos, né, para que seja... Já pensou que bacana, no meu ponto de vista, a gente poder se confraternizar com maturidade, obviamente, com esses seres, né? Sem guerra, né? Porque o problema todo é, devido a esse monte de filmes que mostram os ETs de uma forma extremamente negativa, se parasse uma nave-mãe aqui em São Paulo, ia ter uma guerra, né? Porque o que esses filmes mostram de Hollywood? Que eles são negativos, que eles vão aqui vir para dominar. Mas vamos pensar num ponto, Lu. Você acha realmente, se eles quisessem dominar, já não teriam dominado? Nossa, eu, por toda essa tecnologia, né? Nossa, já faz tempo, né? Que teriam... Eles não estão nesse barato, eu acho. Não né? estão, Lu. 4 astronautas russos, eu vou trazer outra matéria para o programa da Lucimara, que esse não veio em nenhum ano, mas eu vou trazer aqui, vou trazer o depoimento desses astronautas. 4 astronautas russos estavam, então, na estação Mir, que estava alguns anos atrás na nossa estratosfera aí, e apareceram 4 seres alados. E não alados. E, inclusive, eles tiraram as fotos dos seres. E, olha, gente, é depoimento de primeiro escalão de governo federal. É astronauta, não é um louco, entende o que eu quero dizer? Então, assim, eles fotografaram esses seres, foram totalmente pacíficos. Simplesmente, esses seres estavam ali para ver a ação do homem naquele local. Tanto que, quando tentaram levar uma ogiva nuclear para a Lua, Lu, sabe o que aconteceu? Foi interceptado a missão. Eles interceptaram a missão, não conseguiu chegar uma ogiva nuclear na Lua. Isso, depoimento graças a eles, então. Do nosso ministro da Defesa, Paul Heyler, entendeu? Veja, é o ministro da Defesa que está falando, não sou eu. Eu só estou aqui comunicando a vocês o que tem de pesquisa e pessoas sérias falando. Né? Que é o importante, gente séria, sabendo o que está dizendo, com pesquisas, como é o caso aí dos Anunnakis. É uma pesquisa, é uma história que tem que vir à tona para uma humanidade realmente começar a entender a sua própria origem. Entendi. Ângela, a gente vai para um break rapidinho. Agora é o seguinte,
Nos próximos programas, galera do bem, eu quero discutir sobre um assunto que eu não conhecia, que é o universo paralelo. Você já ouviu falar no universo paralelo? É muito interessante, hein? Sabe o que é o universo paralelo? Angela, estou muito curiosa para saber. Vai vir o uma universo sumidade paralelo. falar com você. É um pesquisador de ponta, ele é PhD também. Sabe, Gosta muito. Eu estou trazendo no dia 28, o e próximo tem programa. vários depoimentos importantíssimos de pessoas que vão realmente para uma outra dimensão. E eu penso que é uma realidade. Até porque a física quântica fala que nós temos aí um multiverso. O que são multiversos? Rapidamente, Lu, são bolhas de realidade. Por exemplo, nós estamos nesse planeta Terra e essa é a nossa bolha de realidade. Aqui tem outra bolha de realidade. E você pode, muitas vezes, esbarrar e até entrar nessas outras bolhas de realidade. Que é o que acontece com o universo paralelo. Mas tem depoimentos, olha, fantásticos. A gente já volta, fica aí, tá? Programa Lucimara Paris, demaistv.com.br. Deixa eu mandar um beijo para toda essa galera do Face que está curtindo a gente, né? Em especial a Jane Fará, lá da Barra Funda, né? Beijo para você. E você fez uma pergunta para a Ângela, eu vou fazer já já. Eu só quero apresentar aqui o César e o Eric, que eles fazem parte do grupo OnePlay. OnePlay. Isso OnePlay. mesmo. Eles fizeram a trilha da Carinha de Anjo Isso, teve uma música em Cúmplices de um Resgate também, que acabou, e do Cúmplice do SBT. Resgate. Então, Carinhas de Anjo eu fiz, viu? Olha, Você fez uma participação, né? Ó, ontem passou, viu, gente? Participei da novela ontem, antes de ontem. Eu, Ratinho, toda a galera. Pra quem não sabe, gente, Lucimara é uma grande atriz, viu? Além de diretora, né? É verdade. E tá tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Olha, fica à vontade para você fazer uma pergunta para a Ângela, que eu quero fazer uma pergunta que a Jane Fará, da Barra Funda, pediu para fazer. A Ângela quer saber o seguinte: os Anunnakis têm a ver com Sodoma e Gomorra? Como é que eles eram? Eles transavam, não transavam? Entre eles existia amor, sentimento? Porque com algumas espécies de ETs, não existe esse sentimento nosso de amor, né? O Enlil tinha muita inveja de Enki por conta do experimento. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra, na realidade, é um dos livros de Enki, que, como Zacarias dividiu isso em vários livros, essa decodificação das placas sumerianas. Então, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Na realidade, o que eles falam na Bíblia, que havia uma orgia, etc. Mas não foi apenas isso, não. Aconteceu que dessa mistura, eles inclusive eles colocavam até animais no meio dessas questões sexuais deles. Então, o que começou a acontecer? Houve um vírus letal em Sodoma e Gomorra. Por isso que eles destruíram, inclusive fala na Bíblia, que o anjo vira, joga como se fosse um punhado de sal e explode e acaba com Sodoma e Gomorra. Na realidade, eles tinham um armamento nuclear pesado nas mãos, eles usavam, sabe, tipo de uma chave, parecia uma chave, mas que era realmente... Explica essa história do sal. Olha, então, que eu estava preparando essa pauta para outro dia, mas eu vou explicar aqui um pedacinho para deixar Só um você pedacinho curioso. do sal. Um pedacinho Então, do sal. Na Bíblia, eles falam que o anjo pega, então, vira, o Ló, né, que é um dos anjos, que na realidade esses anjos bíblicos... Fala para ela não olhar para trás, senão ela ia ficar não terror. olha, isso. Não A é? mulher de Ló, ela vira uma Isso. estátua, né? Na Não é? realidade, o que eles fazem? Eles têm que destruir aquela parte porque está contaminada. Não é porque foi um castigo do Senhor, como é colocado. Isso está nas tábuas sumerianas. Na realidade, eles tinham que destruir, porque senão toda a raça humana seria contaminada. Todo o experimento de Enki seria contaminado. E Enki, embora as pessoas que leem aí, ele é visto como um lado negro da força, ou talvez Lúcifer, isso, os religiosos quando leem esses livros, mas nada a ver. O Enki ele tinha verdadeiro carinho, verdadeiro respeito pela raça humana. O Enlil não. O Enlil, que é visto no
Velho Testamento como Deus, e Deus levou, então, os seus filhos até o paraíso. Quem levou os filhos de Enki, que na realidade os filhos eram de Enki, não de Enlil, até Nibiru, foi Enlil, não foi Enki. E Enki não queria que a criação comesse o pão da vida para não ter tanta idade quanto eles. Mas assim, vamos ser direto, eu quero saber do sal. Na realidade não foi sal. Foi Por que não tinha que olhar? Então, porque era uma arma nuclear que cegaria as pessoas que olhassem. Ah, entendi. Então Entendeu? é isso que eu quero que Foi a isso que galera... aconteceu. Eles jogaram como se fosse uma pequena ogiva para aquele local. Isso aconteceu, inclusive, aqui na África. Nós também não fizemos diferente. Quando houve aquela doença na África, né? Eu não lembro o nome da doença, mas eu sei que é uma doença assim, muito pesada. O ebola, pessoal. Em determinado momento, é que a gente não fica sabendo, só quem pesquisa fica sabendo, porque isso não vai sair no Jornal das 8 para a gente saber. Mas em um determinado momento, alguns governos deram determinadas ogivas para serem lançadas no local para exterminar. Porque existe, quando uma praga perde o controle, não tem o que fazer. Entendeu? Entendi. Tem que... Vamos falar um pouquinho com o Cezinha agora. Cezinha, e aí, quanto tempo de banda vocês? A gente já está há quase 3 anos juntos nesse processo, né, de montar Mais um projeto ou menos sério. juntos, né? Hoje mais ou menos. A gente estava conversando aqui Mais no ou break, menos, como é né? difícil às vezes manter todo mundo junto com todos os compromissos. É porque os outros não vieram, tiveram um problema seríssimo, né? Eles tiveram um Muito imprevisto. sério, um problema seríssimo. Mas, e quem é o comando da banda? Olha, nós somos 5 vocalistas, né? Então a gente chega às conclusões, assim, às direções juntos. Todo mundo opina e a gente toma as decisões baseadas no que os 5 acham melhor. Geralmente... Aí chega na hora, não vai ninguém, é isso? Não, mas olha, você sabe que geralmente a gente consegue alinhar bem, assim. Por mais que os 5 sejam muito diferentes um do outro, até os dois, se você pegar os dois que estão aqui, que somos eu e o Eric, a gente tem personalidades muito diferentes. Mas isso soma bastante para o projeto, porque traz elementos novos, né? Então a gente consegue decidir tudo juntos. Escuta, e como que foi o lance de fazer... Quem que fez a música para o Cúmplice de um Resgate? Então, essa música a gente estava gravando, na verdade, a nossa, autoral, 10 minutos, que já foi lançada pela Sony Music. E no processo de produção, quando a gente estava no estúdio, surgiu um convite do SBT para a gente regravar, na verdade, uma música que foi sucesso nos anos 90, anos 2000, que é do Cogumelo Plutão, a música Esperando na Janela. Você é a escada na minha subida. Aí a gente gravou essa para Cúmplices de um Resgate. Entendi. Foi uma delícia, assim, a gente... Aí depois vocês foram para Carinha de Anjo. Aí na Carinha de Anjo a gente cantou a nossa música já autoral, 10 minutos, e fizemos uma participação lá também. Quem fez a como música da Carinha de Anjo? 10 minutos é minha composição. É sua. E o que o Arnaldo Sacomani tem a ver? Na verdade, o Arnaldo, Nada. ele lá no estúdio que a gente grava, que é o Mosh Studios, o Arnaldo tá sempre por lá, né? Porque ele faz as gravações dele pro SBT, para as novelinhas com as crianças. Então ele esteve junto com a gente, assim, acompanhando desde o começo do projeto. Entendi. E vocês estão fazendo muitos shows? A gente fez muitos shows no começo da banda. Agora a gente deu uma parada nessa agenda para poder produzir mais. Poder focar em compor, em gravar, né? Carrossel vocês não fizeram? Não. Não. Porque Carrossel agora está no teatro, né? Parece que tá um espetáculo. Agora teve o filme, né? Novelinha, o filme. Tá. A molecada adora, então tem que render mesmo, tem que fazer muita coisa. E a música de vocês está indo bem, então, na Carinha de Anjo? Tá sim. Só pode estar, porque está com audiência a Carinha de Anjo, né? Com certeza. Diariamente pelo SBT. A galerinha curte bastante. Num horário ótimo, né? Mas agora que eu fiz, que eu participei... Agora vai lá em cima, com certeza. Eu sabia que a Lu tinha tantos tributos, mas mais esse, que beleza, hein? Não é? Você sabia que eu tinha feito? Eu sabia que você cantava. Você cantava também, não? Cantava, não. Isso é a única coisa, viu? Você não canta? Tentei muito, mas não consigo. Olha, eu já ouvi uma palhinha que... Tudo, né? Não, é verdade. Eu já ouvi uma palhinha da Lucimara sem querer num jantar, que, olha, foi muito bonito. Você cantou uma música bem antiga, lembra? Um MPB. Aquelas coisas do Ratinho, né? Aquelas coisas do Ratinho, né? Não, ela tem uma voz linda, assim. Faz de tudo essa mulher. Mas você precisa voltar com a banda inteira para você fazer a música para nossa galera ouvir, legal. Sim, vamos, com certeza. Tá com você é sempre um prazer. Com certeza. E o outro, fala muito, não?
sou muito na minha, Então, né? com certeza e foi, né? Eu Acabou o gosto, assunto aí. eu sou bem observador, assim, eu gosto de observar. E ele tá falando tudo, ele fala bem, esse menino aí. É, Fala tudo, eu só tô ele é acompanhando bom, aqui. é Se bom tiver menino. alguma coisa que não tá correta aí, a gente dá um toque. E a assim, tal, cobra? mas- Nossa, cobra. A Tem, cobra. tem a foto, né? Temos que levar. Tem a foto e o cobra vídeo. quase que foi no meu programa lá da Rede Brasil, todo sábado, às 12 horas, o programa do Simara Paris. Tá bombando, né, Lu? Graças a Deus, está indo super bem o programa. Tava muito todo bom. mundo com medo da cobra e a Lucimara com todas, assim, ó, uma pendurada aqui, a É. outra no braço, a Pendurou outra... cobra? Pendurei, Então adoro. você tem sangue Anunnaki. Adoro. Você sabe por que os egípcios usam a cobra? É o símbolo da sabedoria para eles, né? E eu adoro cobra. Nossa, mas elas são lindas, não são? E elas gostam de você, porque Gostam. tinha uma comigo e eu tava ao lado da Lucimara no momento, e ela tava em mim. E eu aquela coisa, né, estátua. E a Lucimara sambando com as cobras, assim, como se fosse um acessório. E aí a cobra saiu de mim e foi pra ela. Saiu assim, ó, foi pra ela. Veio pra mim, impressionante. A Lucimara tem uma coisa muito legal, que é esse link com animais. Eu convivo bastante com a Lu, e o afeto que ela troca com o animal, eu acho uma coisa impressionante. E isso, Lu, significa que você tem muita energia positiva, muita coisa boa, porque o animal ele percebe, né, Lu? Percebe. Percebe, sente, né? Nossa, Sente. e demais, hein? Eu amo animais. Ainda mais os gatos que você ama, né? Tenho 6. Aí você tem 10? Mas a gente Você tem gato? tem a ver com os felinos. Não, eu não né? tenho gato, Eu, não. eu tenho 2 gatos. Tem? 2 gatos, 2 cachorros. Ai, que bonito. Tinha uma época que eu tinha 7 cachorros. É. E eu acredito muito que quando a pessoa tem muita afeição com animais, tipo, é uma grande chance dela ser uma pessoa boa, sabe? Mas é verdade. Eu sou do bem. A Eu Lucimara adoro é. animais. Nossa, é Lucimara meio impossível assim a Eu pessoa. posso garantir isso, porque animal tem essa percepção. Tem. A minha formação também em psicanálise me diz isso. É. A pessoa que não é do bem não consegue ter, o animal não consegue ter afinidade. Mas quando uma pessoa na minha frente fala que não gosta de bicho, eu já saio de perto. Não que eu seja um bicho, Parece mas que eu cria já uma saio de barreira, assim, perto. E a pessoa não tá em harmonia com ela mesma, porque quando você tá em harmonia consigo mesmo, você tá com tudo que existe na natureza, né? Com todos os animais, com as plantas. Então, uma pessoa que eu acho que não consegue ter essa sintonia com a natureza, não tá em sintonia consigo mesmo. Porque nós somos parte disso tudo, né? Olha que legal ver um jovem falando isso, né? Não, Essa é a nova esse menino geração, é do né? coração. Que maravilha, né? Esse menino é do coração, tem uma cabecinha imagino. ótima. Que maravilha. Que E o Eric também. que assim sejam todos os jovens do planeta que conservem Amém. o planeta, né? Lu? Galera do bem, eu conversei com Ângela de Pascoal, a minha ufóloga preferida. Recebemos a visita hoje do César e do Eric, que fazem parte da banda One Play, né, que está com música aí no Carinha de Anjo, que está maior sucesso pelo SBT diariamente. Obrigada pela presença, viu? A gente que agradece. Hoje é um o prazer assunto estar com foi você. Anunnakis. Foi interessante. Tem muita coisa para falar, nós vamos continuar ainda com esse Vamos assunto. continuar. né? Vamos decifrar os livros de Enki, os livros de Enlil, né? porque vocês vão ficar surpresos de saber o que tem a religião com tudo isso. É interessante É demais. muito interessante Muito mesmo. interessante. E mais para frente vamos falar do universo paralelo, que eu estou muito curiosa para saber sobre isso. Galera do bem, beijo para toda a galera do Face, que acompanhou a gente aqui. Qualquer coisa, é só mandar sua dúvida aqui para demaistv.com.br. Terça-feira próxima estarei aqui, às 13 horas, com você, ao vivo. Beijão, tá? Tchau, galerinha. Obrigada pela Obrigado, presença. Lu. Gratidão, Você. gratidão. Gratidão.